Ele construiu um império, acumulou fortuna e poder, mas nada disso o preparou para o que estava prestes a acontecer. No auge do sucesso, Mark acreditava que tinha tudo o que o mundo podia oferecer, até que um telefonema inesperado virou sua vida de cabeça para baixo. Uma voz do passado, um nome que ele não ouvia há anos. Lara. De repente, lembranças esquecidas voltaram como uma tempestade. Um amor que ele pensava ter deixado para trás. Mas o que começou como um simples reencontro logo revelou segredos enterrados e uma verdade inescapável. Algumas promessas jamais deveriam ser quebradas. Agora, diante da mulher que um dia foi tudo para ele, Mark precisa encarar uma escolha que nenhum dinheiro pode comprar. O destino lhe deu uma segunda chance, mas será que ele está pronto para arriscar tudo por um amor que nunca deveria ter sido esquecido? O som dos copos de cristal ressoava pelo amplo salão de reuniões. Mark estava sentado à cabeceira da mesa de mogno escuro, rodeado por executivos e advogados. O telão exibia gráficos ascendentes enquanto um dos diretores falava sobre a nova aquisição da empresa. Ele deveria estar satisfeito, mas pela primeira vez em muito tempo não conseguia se concentrar. Seu celular vibrou discretamente sobre a mesa, número desconhecido. Normalmente ele ignoraria, mas, sem motivo aparente, sentiu um impulso estranho e atendeu. Alô? Uma breve pausa. Depois, uma voz feminina, suave, mas hesitante. Mark, eu... não sei se você se lembra de mim. Ele franziu a testa. Algo naquela voz fez um arrepio percorrer sua espinha. Quem está falando? É a Lara. O nome estalou em sua mente como um fósforo sendo riscado no escuro. Lara, sua infância, sua adolescência, a primeira pessoa que ele amou. Ele se inclinou para a frente, o coração martelando no peito. Lara, como me encontrou? Ela soltou um riso nervoso. Eu nunca te perdi de vista, na verdade, mas só agora tive coragem de te ligar. Os olhares ao redor da mesa começaram a se voltar para ele. Mark limpou a garganta e se levantou. Me deem 1 minuto. Saiu para o corredor, a cabeça girando. O que você quer dizer com isso? Eu explico pessoalmente. Podemos nos encontrar? Mark hesitou. Seu instinto dizia para dizer não. Ele não era mais aquele garoto sonhador do passado. Mas contra toda a lógica, ouviu sua própria voz responder. Amanhã, 10h. Me encontre no café da esquina do meu escritório. Estarei lá. O telefone ficou mudo. Mark permaneceu parado por alguns instantes, processando o que acabara de acontecer. Ele não pensava em Lara há anos. Ou ao menos, era isso que dizia a si mesmo. Naquela noite, deitado em sua cama king size, o rosto dela surgiu em sua mente como um fantasma. Os cabelos soltos ao vento, os olhos brilhando sob a luz do sol da infância. Ele se lembrou das tardes intermináveis no parque, das conversas sob as estrelas. Então, uma lembrança inesperada o atingiu. Uma promessa. Se um dia nos separarmos, prometo que voltarei. Ele se virou na cama, incomodado. Aquilo era bobagem. O passado estava enterrado. Amanhã ele se encontraria com Lara, encerraria aquela história de uma vez por todas e voltaria à sua vida. Ou pelo menos era o que queria acreditar. Mark estacionou o carro diante do café. Sentiu o motor silenciar, mas dentro de si tudo parecia barulhento. Ele não sabia o que esperar. Ao entrar, avistou Lara imediatamente. O tempo havia passado, mas ela continuava com a mesma essência. O cabelo solto, o sorriso discreto, a maneira como mexia a colher no café sem pressa. Ele se aproximou e, quando ela ergueu os olhos, algo dentro dele vacilou. Você veio, disse ela com um sorriso genuíno. Eu disse que viria, respondeu ele, puxando a cadeira e se sentando. O silêncio pairou por um momento. Lara parecia medir as palavras, como se não soubesse por onde começar. Você está diferente, Mark, disse ela por fim. Mais sério. Ele soltou um leve riso pelo nariz. O tempo faz isso com a gente. Ela inclinou a cabeça levemente, observando-o. Será que faz mesmo?
Ou a gente se obriga a mudar para esquecer quem já foi? Mark desviou o olhar. Não sei. Talvez um pouco dos dois. O garçom apareceu e Lara pediu outro café. Mark apenas fez um gesto de negação. Então, o que te fez me procurar? Perguntou ele. Ela respirou fundo antes de responder. Eu guardei algo seu durante anos. Achei que era hora de devolver. Mark franziu a testa. Algo meu? Lara abriu a bolsa e retirou uma pequena caixa de madeira levemente desgastada pelo tempo. Colocou-a sobre a mesa e deslizou em direção a ele. Abre. Ele hesitou. Havia algo inquietante naquele momento. Uma parte dele queria pegar a caixa e ver o que estava ali dentro. Outra parte temia o que poderia encontrar. Mark tocou a tampa e a abriu lentamente. Dentro havia cartas antigas, dobradas com cuidado, algumas fotos desbotadas e um bilhete inacabado. Ao pegar o bilhete, sentiu uma pontada no peito. A caligrafia era sua. Lara observava cada reação dele. Você se lembra disso? Ele engoliu em seco, os olhos percorrendo as palavras escritas no papel. Era uma promessa. Se um dia nos separarmos, prometo que voltarei. A frase martelou na mente de Mark, como um eco distante. Ele se lembrava vagamente de ter escrito algo assim, mas não conseguia lembrar por que ou quando. Lara cruzou os braços esperando. E então? Perguntou ela. Isso faz você se lembrar de alguma coisa? Ele respirou fundo, sentindo um peso desconhecido no peito. Eu não sei. E essa era a verdade mais assustadora de todas. Mark manteve os olhos fixos no bilhete. As palavras pareciam um enigma, uma lembrança distante que sua mente tentava acessar, mas algo bloqueava. Ele virou a folha nas mãos, como se, ao tocá-la, pudesse extrair mais da memória perdida. Você escreveu isso para mim, disse Lara, sua voz baixa, quase um sussurro. Mark ergueu o olhar. Eu não me lembro. Ela respirou fundo e recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Não me surpreende. Você sempre foi bom em enterrar o passado. A frase o atingiu de um jeito estranho. Ele abriu a caixa e puxou algumas fotos. Lá estavam os dois, ainda adolescentes, sorrindo para a câmera. Em uma das imagens, estavam sentados à beira de um lago, as mãos entrelaçadas. Ele deslizou o polegar sobre a foto. Nós éramos felizes, não éramos? Lara sorriu de canto, sem humor. Éramos. Até que você decidiu ir embora e nunca mais olhar para trás. Mark fechou os olhos por um instante. Agora começava a lembrar. Não das palavras exatas, mas do sentimento. Ele se lembrou da época em que estavam juntos, do verão que passaram planejando o futuro, e então da despedida. Eu fui embora para estudar, disse ele, tentando justificar. Eu queria dar um jeito na minha vida. E conseguiu, respondeu ela, gesticulando ao redor. Você tem tudo o que sempre quis. Mark não soube dizer por que aquilo soou como uma acusação. Eu tentei te escrever, murmurou ele. Lara soltou um riso curto, incrédulo. Tentou? Eu escrevi para você, Mark. Durante meses. Esperei uma resposta que nunca veio. Ele franziu o senho. Eu nunca recebi nada. Ela inclinou a cabeça, avaliando sua reação. Talvez porque você tenha mudado tanto que não quis receber. Mark sentiu um nó se formar no estômago. Ele olhou novamente para as cartas dentro da caixa. Cartas que ele nunca viu. Eu juro, Lara, eu nunca as recebi. Ela observou sua expressão e suspirou. Não importa mais. Eu guardei essa caixa porque, de alguma forma, ela ainda significava algo para mim. Mas hoje eu finalmente posso me desfazer dela. Lara se levantou, puxando o casaco. Obrigada por ter vindo, Mark. Era só isso que eu queria. Ele sentiu o momento escapar por entre os dedos. Lara, espera. Ela parou, mas não se virou. O que foi? Mark segurou a caixa, as cartas, as fotos. De repente, sentiu que, se a deixasse ir, estaria perdendo algo que nem sabia que procurava. Podemos conversar mais sobre isso?
Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então, sem olhá-lo, respondeu: "Me avise quando tiver certeza do que quer, Mark." E saiu, deixando-o sozinho com suas lembranças inacabadas. Mark ficou sentado no café por mais alguns minutos, olhando para a caixa sobre a mesa. O café esfriou em sua xícara, mas ele não se moveu. O encontro com Lara o havia deixado inquieto, uma sensação estranha de que algo dentro dele estava incompleto. No dia seguinte, cedeu ao impulso e enviou uma mensagem para ela. "Eu quero conversar. Podemos nos encontrar?" A resposta veio pouco depois. "Tudo bem, hoje à noite às 20 horas." Mark passou o dia inquieto. Negócios que antes pareciam urgentes tornaram-se meros ruídos de fundo. Ao anoitecer, vestiu um blazer casual e foi ao restaurante onde haviam combinado. Quando Lara chegou, ele percebeu que ela ainda tinha aquele jeito sereno, como se o tempo tivesse moldado suas feições, mas não sua essência. "Achei que você não viria", disse ela, sentando-se. "Eu também achei." Um leve sorriso se formou nos lábios dela. O garçom apareceu e os dois pediram vinho. Mark aproveitou o momento de silêncio para observá-la melhor. Era estranho. Ele se lembrava dela como a garota que conheceu, mas agora via uma mulher que ele ainda não conhecia completamente. "Você está em silêncio", comentou Lara, erguendo a taça. "Estou tentando entender por que demorei tanto para lembrar de você." Ela riu baixo. "Você não me esqueceu, Mark, só enterrou isso em algum lugar bem fundo." Ele apoiou os cotovelos na mesa e suspirou. "O que aconteceu depois que eu fui embora?" Lara girou a taça entre os dedos. "Eu tentei seguir em frente. No começo, esperava suas cartas, suas ligações. Depois, parei de esperar. Eu precisava viver minha vida." Mark assentiu lentamente. "E conseguiu?" Ela hesitou por um momento. "Sim, eu me casei." O silêncio que se seguiu foi pesado. Mark piscou algumas vezes, como se sua mente precisasse processar a informação. "Casada", repetiu ele, como se testasse a palavra. Lara o observava, tentando decifrar sua expressão. "Ele era um homem bom", continuou ela. "Mas a vida nos dá caminhos que não esperamos." Mark percebeu o tom de melancolia na voz dela. "O que aconteceu?" Lara respirou fundo, olhando para o vinho antes de responder. "Ele faleceu há 1 ano." Mark sentiu um aperto no peito. Não sabia o que responder. "Sinto muito." Ela sorriu de forma triste. "Obrigada." O garçom trouxe os pratos, mas Mark mal tocou na comida. Sua mente estava mergulhada nas lembranças, no que poderia ter sido, no que ainda poderia ser. "E agora?" perguntou ele baixinho. Lara ergueu os olhos para ele. "Agora, eu apenas tento seguir em frente." Mark percebeu que talvez ele estivesse prestes a fazer o mesmo. Nos dias que se seguiram, Mark tentou voltar à rotina, mas algo estava diferente. Ele se pegava distraído em reuniões, assinando contratos sem realmente lê-los e ignorando chamadas importantes. Seu assistente percebeu a mudança. "Está tudo bem, senhor?" Mark apenas acenou com a cabeça, mas sabia que a resposta era não. À noite, sentado em seu apartamento luxuoso, olhou para a cidade através da parede de vidro. Tudo o que ele construiu estava ali. Sucesso, riqueza, poder. Mas, pela primeira vez, tudo parecia sem sentido. Seu telefone vibrou sobre a mesa. "Lara, podemos conversar?" Ele não hesitou. Pegou as chaves do carro e dirigiu até o endereço que ela enviou. Era um parque silencioso, iluminado por postes amarelados. Lara estava sentada em um banco, os braços cruzados contra o vento frio da noite. "Achei que você não viesse", disse ela ao vê-lo se aproximar. "Eu precisava vir." Ele sentou ao lado dela. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregava algo não dito. "Eu menti para você naquela noite", confessou Lara, de repente. Mark franziu o senho. "Como assim?" Ela virou-se para encará-lo. Quando disse que seguia em frente, ele sentiu o coração acelerar. "O que quer dizer?" Lara suspirou, mexendo distraidamente nos próprios dedos.
Quando você foi embora, eu tentei. Eu realmente tentei, mas sempre me perguntei, e se? Mark sentiu um aperto na garganta. E se o quê? Ela virou o rosto para ele. E se você tivesse ficado? E se tivéssemos tentado? O ar ao redor pareceu mais denso. Ele sabia que também havia pensado nisso, muitas vezes. Eu também me pergunto isso, admitiu ele. Lara sorriu de canto. Mas a vida não é feita de e se, Mark. Ela acontece, independentemente das nossas dúvidas. Mark segurou o queixo, pensativo. Você ainda sente algo por mim? Lara desviou o olhar, mas não respondeu de imediato. Eu sinto falta do que fomos, mas não sei se isso significa que podemos ser algo agora. O vento soprou mais forte e ela abraçou os próprios braços. Mark tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. E se eu dissesse que quero tentar? Lara fechou os olhos por um instante. Eu diria que você precisa ter certeza do que quer. Mark suspirou, olhando para o céu escuro. Eu nunca tive tanta certeza de algo. Ela o encarou, como se tentasse encontrar a verdade por trás das palavras dele. Então me prove. O desafio estava lançado. Mark passou os dias seguintes tentando entender o que fazer. Ele queria Lara de volta, mas sabia que palavras não seriam suficientes. Precisava mostrar que estava disposto a abrir mão de seu mundo calculado para permitir que algo real florescesse novamente. No entanto, a rotina voltou a puxá-lo para sua antiga vida. Sua agenda lotada, os compromissos inadiáveis, os jantares de negócios intermináveis. Ele queria acreditar que poderia conciliar tudo, mas o peso da incerteza crescia dentro dele. Uma noite, depois de mais uma reunião exaustiva, Mark se pegou dirigindo sem destino certo. Sem perceber, parou diante da casa de Lara. O pequeno jardim estava iluminado pela luz amarelada da varanda. Ele respirou fundo antes de sair do carro. Quando tocou a campainha, ouviu passos hesitantes. A porta se abriu e Lara apareceu, surpresa. Mark, o que está fazendo aqui? Ele hesitou por um momento antes de responder. Eu precisava te ver. Ela o observou por um instante e depois abriu a porta um pouco mais. Entre. O interior da casa era aconchegante, diferente dos lugares sofisticados aos quais ele estava acostumado. O cheiro de café ainda pairava no ar, e um livro estava aberto sobre a mesa da sala. Mark olhou ao redor, absorvendo o ambiente que parecia tão diferente de seu próprio mundo. Você parece cansado, comentou Lara, fechando a porta. E estou, mas não só por causa do trabalho. Ela cruzou os braços. Então por quê? Mark passou as mãos pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. Porque eu não sei mais o que fazer com tudo isso, com essa bagunça dentro de mim. Lara o olhou com atenção. Você tem medo, não tem? Ele riu sem humor. Medo de quê? De sentir, de se entregar. Você passou tanto tempo construindo essa muralha ao seu redor que agora não sabe como derrubá-la. Mark ficou em silêncio. Era verdade. Ele sabia disso. Talvez você esteja certa. Lara deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos dele. Você precisa decidir, Mark, se quer continuar levando a vida que tem ou se quer algo novo. Mas não pode ter os dois. Ele sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, percebeu que teria que fazer uma escolha real. E se eu disser que estou disposto a tentar? Lara sorriu de leve, mas havia algo de cético em seu olhar. Então me prove. Mark assentiu lentamente. Eu vou provar. A dúvida ainda pairava no ar. Mas pela primeira vez, ele sentia que estava pronto para arriscar. Nos dias que se seguiram, Mark tentou continuar sua vida normalmente. Tentou se convencer de que poderia equilibrar tudo. Seus negócios, sua rotina intensa e, ao mesmo tempo, a promessa que fez a Lara. Mas logo percebeu que isso era uma ilusão. As reuniões se tornaram vazias. Os números e contratos que antes eram tudo o que importava agora pareciam sem vida. E, no fundo, uma dúvida corrosiva crescia dentro dele. Ele não a procurou imediatamente.
Não porque não quisesse, mas porque sabia que para provar algo a Lara, primeiro precisava provar a si mesmo que estava disposto a mudar. Então, numa noite, ao sair tarde do escritório, algo chamou sua atenção. Ao longe, em uma calçada movimentada, viu Lara. Ela estava em frente a um táxi, colocando algumas malas no banco de trás. Um choque percorreu seu corpo. Ele atravessou a rua rapidamente, desviando das pessoas apressadas. Lara! Ela se virou, surpresa. Mark, o que você está fazendo aqui? Ele parou diante dela, ainda tentando entender o que estava acontecendo. O que significa isso? Ela olhou para as malas e depois para ele. Estou indo embora. O coração de Mark disparou. Indo embora para onde? Lara respirou fundo, parecendo escolher as palavras com cuidado. Um novo trabalho, uma nova vida, algo longe daqui. Ele sentiu um aperto no peito. Você ia simplesmente partir sem me dizer nada? Ela sustentou o olhar. Você pediu tempo para pensar, Mark. Eu dei. Agora é hora de eu pensar em mim. O taxista pigarreou, impaciente. Mark ignorou. Não vá. Lara sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Me dê um bom motivo para ficar. Mark engoliu em seco. Ele nunca esteve tão perto de perder algo que realmente importava. Porque eu preciso de você. Ela balançou a cabeça. Não, isso não é suficiente. Você precisa saber o que quer. O taxista ligou o motor. Lara hesitou por um momento, mas então abriu a porta do carro. O desespero tomou conta de Mark. Eu te amo. Lara congelou. Ele mesmo ficou surpreso com as palavras, mas sabia que eram verdadeiras. Ela virou-se lentamente para encará-lo. Você tem certeza disso? Mark deu um passo à frente. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, fechou a porta do táxi. Então me prove, Mark. E dessa vez, ele sabia que não a deixaria ir. O táxi partiu, mas Lara não estava dentro dele. Ela ficou ali, parada na calçada, observando Mark como se tentasse enxergar dentro dele. Ele sentiu o coração batendo acelerado, mas não desviou o olhar. Você realmente acha que pode mudar? Perguntou ela, cruzando os braços. Mark deu um passo mais perto, sentindo o frio da noite em sua pele. Eu não acho. Eu sei. Ela soltou um riso baixo, sem humor. É fácil dizer isso agora, Mark. Mas quando a rotina te puxar de volta, quando o trabalho te consumir novamente... Ele balançou a cabeça. Nada disso importa sem você. Lara o encarou por um longo momento. Então, suspirou. Você realmente está disposto a deixar tudo isso para trás? Mark hesitou por um instante. Ele construiu sua vida inteira em cima de trabalho, ambição e sucesso. Mas de que adiantava se no fim do dia ele se sentia vazio? Se significa ter você ao meu lado, sim. Ela mordeu o lábio como se estivesse lutando contra os próprios sentimentos. Não quero ser uma escolha impulsiva. Mark pegou as mãos dela, sentindo o calor de sua pele contra a dele. Não é impulsivo, Lara. Eu passei anos achando que felicidade era sinônimo de sucesso. Mas, desde que te reencontrei, percebi que estava enganado. Ela desviou o olhar, claramente emocionada, mas ainda relutante. Eu tenho medo de acreditar nisso. Mark soltou um suspiro e, com delicadeza, ergueu o rosto dela para que ela o olhasse nos olhos. Então deixa eu te provar. Ela ficou em silêncio. O taxista, percebendo que não teria uma passageira, acelerou e desapareceu pela rua. O que você quer fazer? Perguntou ela por fim. Mark sorriu de leve. Quero começar de novo. Quero te conhecer de novo. Quero que a gente crie uma nova história. Sem promessas quebradas, sem passado mal resolvido. Lara piscou algumas vezes e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Isso soa perigoso e maravilhoso. Ela riu baixinho e, naquele momento, Mark soube que tinha vencido a batalha mais difícil de sua vida. Está certo, então, mas eu vou te cobrar essa promessa. Pode cobrar.
Lentamente ela se aproximou e Mark a envolveu em seus braços. O beijo veio naturalmente, como se os anos entre eles nunca